enterrado junto com o corpo de uma mulher brutalmente assassinada que viria à tona anos depois, em meio a uma aparição sobrenatural. Hoje você vai conhecer o perturbador caso de Dona Nega, uma história real que atravessa o véu da morte. Antes de entrarmos nos detalhes, ouça atentamente esta reportagem gravada na época dos acontecimentos. Dona Nega foi morta a facadas pelo próprio genro, que matou também um enteado, um menino de 1 ano de idade. Mas antes do enterro, uma sobrinha de Dona Nega, muito supersticiosa, colocou uma moeda na boca da morta. Um segredo que ela guardou durante todos esses anos. Na quinta-feira passada, Luiz Afonso Nogueira, sobrinho neto de Dona Nega, viu uma luz estranha vindo da sala. Ele conta que foi lá e viu uma mulher que disse ser a tia Nega, e pediu que ele fosse ao cemitério para retirar uma moeda que estava na garganta dela. Essa moeda, disse a mulher, estava atrapalhando a vida dela no outro mundo. Você sabia que ela foi enterrada com uma prata na boca? Não, isso aí não ouvi falar. Luiz Afonso teve de pagar 8.000 cruzeiros à prefeitura por uma autorização para mexer no túmulo. O túmulo é aberto e aparecem os restos mortais de Dona Nega. Agora, só falta procurar a moeda. A moeda estava realmente junto do crânio de Dona Nega. E você agora, o que vai fazer? Guardá-la. Não vou demonstrar. Como ela te pediu? O que você acabou de ouvir é um dos casos mais estranhos e inquietantes já registrados no Brasil. Dona Nega era uma mulher simples, respeitada em sua comunidade. Sua morte violenta, causada pelo próprio genro, chocou a todos. A tragédia ainda se agravou. O agressor também atacou um bebê de apenas 1 ano, deixando marcas físicas e emocionais profundas. Mas o que ninguém poderia imaginar era que, mesmo após o sepultamento, a história de Dona Nega estava longe de acabar. Antes do enterro, uma sobrinha da vítima realizou um ato misterioso. Colocou uma moeda dentro da boca do cadáver. Era um gesto estranho, mas carregado de significados ocultos. Um segredo que atravessaria a fronteira entre a vida e a morte. Colocar moedas na boca dos mortos não é uma prática isolada. Desde a antiguidade, civilizações como os gregos colocavam moedas para pagar Caronte, o barqueiro que conduzia as almas pelo rio Estige até o submundo. No Brasil, tradições populares misturam mitologia europeia com crenças africanas e indígenas, criando rituais únicos para proteger ou garantir passagem ao espírito. Mas existe um lado sombrio. Quando feito sem consciência, esse gesto pode se tornar uma prisão simbólica, uma amarra espiritual. Em muitas culturas, objetos colocados no corpo do morto podem prender a alma, impedir sua partida ou amarrá-la à terra. Será que a moeda de Dona Nega, em vez de libertá-la, a condenou a vagar entre os mundos? Anos se passaram. O caso foi se apagando da memória coletiva, até que numa noite aparentemente comum, algo inexplicável aconteceu. Luiz Afonso Nogueira, sobrinho de Dona Nega, foi despertado por uma luz estranha emanando da sala. Curioso e talvez já inquieto, ele caminhou até lá e viu algo que nunca esqueceria. A figura translúcida de uma mulher estava parada ali. Ele reconheceu imediatamente. Era sua tia falecida, mas ela não veio apenas para assombrá-lo. Com expressão séria pediu, implorou, que ele fosse ao cemitério e retirasse a moeda que havia sido colocada em sua boca. Segundo ela, aquele pequeno objeto estava atrapalhando sua jornada no outro mundo. Atender a um pedido vindo do além não é uma decisão fácil. Luiz Afonso sabia que exumar um corpo era um procedimento delicado e caro. Mesmo assim, movido pelo amor, pelo medo ou pela necessidade de paz, ele buscou autorização oficial. Pagou o equivalente a 8.000 cruzeiros à prefeitura para abrir o túmulo. Em um ato carregado de tensão, o solo foi removido, o caixão aberto, e lá estavam os restos mortais de Dona Nega.
e junto ao crânio, a moeda ainda repousava. A mesma moeda que anos antes havia sido colocada na boca dela, carregando consigo um peso que nem a morte conseguiu dissipar. A retirada da moeda marcou mais do que o fim de um ritual interrompido. Foi um ato de libertação espiritual. Muitas crenças populares ensinam que espíritos presos precisam de atos concretos para serem libertos. Seja desamarrar fitas, desfazer nós ou, neste caso, remover objetos que simbolizam a dívida entre o morto e o mundo dos vivos. Após a exumação, segundo relatos da família, as manifestações cessaram. A luz desapareceu. Os sonhos terminaram. Dona Nega, enfim, pôde descansar. Essa história nos leva a refletir sobre algo mais profundo. O que enterramos junto com nossos mortos? Medos, culpas, segredos? Será que certos gestos que pareciam inofensivos, como colocar uma moeda, podem aprisionar uma alma entre os mundos? Será que, de alguma forma, continuamos ligados emocional e espiritualmente àqueles que partiram, não apenas pela memória, mas por rituais, promessas e segredos não resolvidos? O caso de Dona Nega é um alerta. Não apenas sobre os perigos de práticas desconhecidas, mas sobre o poder simbólico dos nossos atos, antes e depois da morte. Aqui no Círculo dos Mistérios, acreditamos que algumas histórias precisam ser contadas, não para provocar medo, mas para despertar consciência. Se esta história te tocou de alguma forma, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com quem também sente que existem mistérios além da nossa compreensão. E me conta nos comentários, você acredita que segredos podem aprisionar uma alma? Você teria coragem de atender a um chamado vindo do além? Nos vemos no próximo mistério.